Mas Então vamos começar. vamos começar. Faça a prece aí, Itamar, por favor. Divino Mestre e amigo Jesus, nesses instantes em que iniciamos mais um estudo, queremos te pedir proteção e a companhia dos bons espíritos. Queremos estender também as nossas petições em relação a todas as pessoas que estão portadoras do Covid ou em estado de convalescença, principalmente o nosso irmão João da Silva Oliveira, aqui na cidade de Baixa Grande, para que possam receber essas energias revigorantes, restabelecedoras, para que ele retorne às suas atividades diárias o mais breve possível. Também te pedimos, Senhor, abençoa ao nosso querido planeta Terra, nosso querido Brasil. Enfim, dai-nos a tua proteção hoje e sempre. Que assim seja. Nossa reunião de hoje, de 20 de junho de 2021, nós ficamos, da Revista Espírita do mês de julho, nós ficamos com as seguintes temáticas. Ensaio sobre a teoria das alucinações, que quem vai estar sob o comando de Anderson. Desenhos misteriosos, Rodrigo é que vai apresentar. Hoje ele é vezeiro, né? A primeira vez, acho que vai apresentar agora. E Roberto, que já é mais velho na casa e vai ficar com dissertações e ensinos espíritas. Nós temos 90 minutos para fazer essas apresentações e as discussões de um modo geral. Então, eu coloquei inicialmente para o primeiro tema 15 minutos. Se eu estiver errado, Anderson, veja aí, porque às vezes você pode até ver a questão do tempo em relação aos conteúdos, mas eu acho que esse conteúdo aqui é o maior. Ensaio sobre a teoria das alucinações. Desenhos misteriosos, ficaria 10 minutos, e dissertações e ensinos espíritas, também 10 minutos. O restante do tempo nós vamos dividir, dando 6 minutos para cada membro, porque a priori nós teríamos aqui 35 minutos e mais 30, 65. E o restante a gente divide e vê como é que fica no final, ok? Então, vamos lá, Anderson, faz a apresentação inicial. Beleza. Bom dia, pessoal. Deixa eu botar meu tempo aqui para contar aqui também. Por favor, Marcos, quando faltar 5 minutos, me lembra, tá? Pode me cortar, só para mim. Vou ter o cronômetro aqui do lado para eu não me perder, porque o assunto realmente é extenso, tem muita coisa interessante para falar. Pessoal, mais uma vez, eu dividi os meus comentários em duas partes, tá? A primeira parte toda diretamente ligada ao artigo, né, que está na Revista Espírita 1861, mês de julho. E a segunda parte, o link com outras obras e observações importantes, inclusive históricas, sobre o espiritismo em relação ao artigo. Porém, eu vou tentar falar tudo nesse meu primeiro tempo. Caso não dê, eu vou focar na primeira parte e deixo para fazer a associação aos outros artigos, né, e a outras obras no segundo tempo de comentário, certo? Então, hoje vai ser um pouquinho mais engessado, eu vou tentar me ater mesmo, sem fugir muito do que eu escrevi aqui, tá? Para que dê tempo de trazer todas as observações. Bom, primeiro ponto é que Kardec traz aí um ensaio sobre a teoria da alucinação. Olha que interessante, né? Ele não está fazendo a teoria, ele vai trazer um ensaio sobre a teoria. O que futuramente se torna uma teoria da alucinação, né? Que aí a gente vai falar quando eu for fazer link com outras obras, tá? Mas não é agora. E aí, nesse ensaio, Kardec vai começar o artigo, né? Ele aborda um ponto interessante, utilizado por muitos contraditores do espiritismo, que é o de tentar justificar tudo como alucinação, né? Tudo, o cara viu é alucinação, sonhou é alucinação, né? Enfim, muitos contraditores, inclusive isso no Livro dos Espíritos e outras obras, Kardec, quando vai combater alguns contraditores, ele sempre toca nesse assunto da questão da alucinação, né? Porém, ele afirma que
na época dele, os estudos de ótica e fisiologia já eram muito avançados, né? E mesmo assim, esses contraditores não apresentavam nenhuma teoria, né, que sustentasse suas palavras, né? Eram meras acusações, simplesmente diziam que era alucinação e pronto, Zé Fini. Não argumentavam com nada, não construíam uma teoria que pudesse justificar para dizer que era o porquê era uma alucinação de fato, mesmo a ciência já estando muito avançadas, né? Então ele resolveu formular uma teoria, né, cujo ensino ele vai relatar nesse texto, né? Ele vai formular um ensaio sobre essa teoria de alucinação e vai nos apresentar, né? E aí, ainda no primeiro parágrafo, Kardec vai dizer o seguinte: seja real ou não, o alucinado vê alguma coisa. Isso é um fato. Disse-á que ele crer está vendo, mas que nada vê. Isso não é provável. Dizei, se quiseres, que é uma imagem fantástica. Que seja. Mas qual é a fonte dessa imagem? Como ela se forma? Como ela se reflete em seu cérebro? Isso ninguém diz, ninguém explica, né? E aí, mais na frente, Kardec vai dizer assim: ele vai começar a iniciar, né, a construção do raciocínio, e ele vai trazer um ponto interessante já no início do segundo parágrafo. Vai dizer assim: provam os fatos que há verdadeiras aparições, as quais a teoria espírita explica perfeitamente, e que só podem ser negadas por aqueles que nada admitem além do mundo visível. Mas ao lado das visões reais, há alucinações. Na verdadeira acepção do vocabulário, né? Ele fala, bom, que o espiritismo sabe que existem essas visões, sabe. Mas é tudo visão ou tem alucinação também? E ele vai dizer, não há dúvida, né? Também existem alucinações. O essencial é determinar os caracteres que podem distingui-las das aparições reais. Olha que interessante, né? Então ele já vai falar, e tem tantas visões, né? As aparições, né, a dupla vista também, como tem as alucinações. Então, o ponto importante onde ele quer chegar com a teoria é que a gente consiga distinguir as duas coisas. Quando olhar uma situação, saber ou tentar encontrar se aquilo é uma alucinação ou se é uma aparição de fato, né? Então, ele então apresenta uma pergunta feita por algum espírito, que ele não identifica no artigo quem foi esse espírito, né? E a respectiva resposta, né? Pois, segundo ele, essa pergunta e essa resposta explicava tudo, né? Segundo Kardec, está no próprio artigo, ele escreveu isso. E a pergunta é a seguinte: pode-se considerar como aparições as figuras e outras imagens que frequentemente se apresentam no primeiro sono, ou simplesmente quando se fecham os olhos? E o espírito responde: desde que os sentidos se entorpecem, o espírito se desprende e pode ver longe ou perto, o que poderia ver com os olhos. Por vezes essas imagens são visões, mas também podem ser um efeito das impressões deixadas no cérebro. Pela visão de certos objetos de que ele conserva traços da mesma forma que conserva a memória de sons. O espírito desprendido vê no próprio cérebro, olha, o espírito desprendido vê no próprio cérebro essas impressões que neles ficaram como uma chapa fotográfica, como uma, tá? Não é uma. Sua variedade e sua mistura formam conjuntos bizarros e fugídios, que se apagam quase que imediatamente, malgrado os seus esforços que se façam para retê-los. É uma causa semelhante que se deve atribuir certas aparições fantásticas que nada tem de real e que muitas vezes se produzem no estado de doença. Veja que interessante. Kardec vai pegar essa resposta que o espírito dá para usar como base para construir a sua teoria. E aí ele, partindo dessa resposta, né, ele inicia uma série de observações, né, juntando esse raciocínio dos espíritos, né, com os conhecimentos materiais que nós temos, né, inclusive utilizando a frenologia como tentativa de argumento, né? Eu não posso deixar de lembrar aqui que a frenologia hoje é considerada uma pseudociência. Porém, na época de Kardec, ela era uma ciência e por isso ele utiliza, né, ela como argumentação. Né? A gente precisa colocar ele no contexto dele. Né? Kardec, na época, era uma ciência. E Kardec disse assim: reconhece-se que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Por qual singular fenômeno essas impressões tão variadas e tão multiplicadas não se confundem? Eis um mistério impenetrável, mas que não é mais estranho que a das ondulações sonoras que se cruzam no ar e nem por isso ficam menos distintas. Eu achei ótima essa comparação dele, né? E aí ele vai dizer, num cérebro sadio e bem organizado, as impressões são claras e precisas. Em condições menos favoráveis, apagam-se ou se confundem. Daí a perda da memória ou a confusão de ideias. Isso parece menos extraordinário, se admitir,
como na frenologia, uma distinção especial a cada parte do cérebro e mesmo a cada fibra do cérebro. Bom, vejamos, né, que ele usa a frenologia de forma geral, né? Mas é uma parte, né, daquela ciência da época que falava de uma distinção especial do cérebro, ou seja, ele não usa a frenologia inteira como argumento, ele usa uma parte da frenologia que falava das divisões do cérebro, porque a frenologia não é só isso, né? E aí, veja, né? Em 1970 agora, vou precisar contextualizar, 1970, agora é recente, né? Surgiu uma ciência que hoje é uma das mais estudadas no mundo, chamada neurociência. Inquestionável até então, até agora, e estudada em todas as faculdades de medicina. Ela estuda em uma de suas ramificações a chamada neurociência cognitiva, né? E né, no site da Revista Brasileira de Neurociência e Psiquiatria, eu fui buscar aqui, tem um artigo de Santana Nobre, datado de 2013, onde, em seu resumo, ele afirma o seguinte, vejam só, gente, certo? Isso é ciência atual, tá? Ele vai dizer, os dados da neuroimagem têm confirmado a expectativa de que as alucinações envolvem mudanças na atividade de circuitos neurais, conhecidos por estarem envolvidos na audição normal, linguagem e seu controle. Porém, a grande questão da forma como esta atividade alterada surge ainda permanece sem resposta. Veja, né? Então, mesmo trazendo o texto de Kardec para o nosso tempo, ele ainda está com razão, Kardec, pois ele se referia à frenologia para falar da subdivisão do cérebro. Considerando que a frenologia não é uma ciência mais, né? Porém, para a ciência atual, a neurociência cognitiva, ele ainda está certo, pois as alucinações são causadas por mudanças nas atividades dos circuitos neurais, que são partes do cérebro também. Muda a forma, mas não muda o fumo, gente, o fundo, né? Então, eu tenho um link aqui, tá, gente? Eu me peço, eu vou me compartilhar com vocês depois desse artigo da Revista Brasileira de Neurociência e Psiquiatria, tá? E aí, continuando a sua tentativa de diferenciar as visões reais das alucinações, né, Kardec vai dizer, num certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro, e nele encontra essas imagens, sobretudo aquelas que mais impressionam, conforme a natureza das preocupações ou as disposições do espírito. Ela ali encontra a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, ou outras que ele já viu em uma época, em pintura, em ação, em leituras ou em relatos, pois os relatos também deixam impressão. Assim, a alma realmente vê alguma coisa. É a imagem, de algum modo, fotografada no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugídias e efêmeras, porque todas as partes do cérebro funcionam livremente. Não acontece a mesma coisa no estado de doença, né, gente? Onde ele vai dizer que algumas partes não funcionam bem e por isso essas imagens tomam ideias fixas e não se perdem e muitas vezes vêm a causar as alucinações. Então, ele vai chegar, né? Aí ele vai dizer, aí a verdadeira alucinação, a fonte primeira das ideias fixas. A ideia fixa é a lembrança exclusiva de uma impressão. E aí ele, no final do parágrafo, ele vai deixar claro a teoria, né? O que ele vai botar? A alucinação é a visão retrospectiva pela alma de uma imagem impressa no cérebro. 10 minutos. Tá lá. Viu? Beleza, tá, obrigado, Marcos. Tá lá no final do quarto parágrafo na minha tradução, tá, gente? Porque se você não for do site Kardecpedia, a divisão dos parágrafos é diferente, certo? É maior. Então, veja, ele bota a alucinação é a visão retrospectiva pela alma de uma imagem, né, impressa no cérebro. Bom, ele nos trouxe, né, essa primeira teoria, né? E aí ele vai dizer, né, ele não deixa de fazer uma autocrítica, ele vai dizer, nessa nossa explicação é boa, ele botou, bom, nós ademos pelo que ela pode valer na falta de outras, e se quiserem, a título de hipótese, enquanto se espera uma outra melhor, né? E aí, mais na frente, Kardec vai dizer assim, não basta ter a teoria, era preciso saber, Kardec, né, vai dizer que não basta ter a teoria, que é preciso diferenciar e verificar o fenômeno, e aí ele, mais uma vez, nos afirma uma base da doutrina, porque ele vai dizer lá o seguinte, ó, gente, há nas aparições, como em todos os fenômenos espíritas, o caráter inteligente. A gente não pode esquecer disso nunca. Que é a melhor prova de sua realidade.
toda aparição, olha a afirmação, toda aparição que não dá qualquer sinal de inteligência pode decididamente ser posta no rol das ilusões. Kardec aqui dá uma chave, como esse é um princípio básico do espiritismo, né? Inclusive para avaliação de comunicações e tudo, né? Para um primeiro ponto, você diferenciar uma alucinação, né, de aparições de fato, né? E aí ele vai dizer, tal como é, nossa explicação da razão de todos os casos de visão, ele vai dizer naturalmente que não. Então, se todas as teorias de alucinação são insuficientes para explicar todos os fatos, é que existe algo diferente da alucinação propriamente dita. E esse algo não tem sua solução senão na teoria espírita, que abarca a todos. Bom, aqui, gente, ele puxou a sardinha pro lado do espiritismo, né? Mas eu, Anderson, concordo com Kardec, né? Mas eu não posso deixar de dizer que ele puxou a sardinha pro lado do espiritismo, né? Enfim, ele vai afirmar ainda, né, que a alucinação, tanto na alucinação quanto na aparição, é sempre a alma que vê e não os olhos. E aí vamos lembrar, gente, ele está falando aqui de aparição. A aparição é diferente da materialização de um espírito. O espírito materializado você vê com os olhos. Você está vendo a matéria que reveste ele. A aparição você vê com os olhos, ou com os olhos da alma. É a alma que vê, não os seus olhos físicos. Tanto que se eu estiver aqui com Marcos e Marcos for um médium vidente, por exemplo, ele pode estar vendo um espírito que eu não vejo. Se o espírito tivesse materializado, eu também veria, mesmo sem ser médium, certo? Então é importante a gente diferenciar, né? Então, só concluindo essa parte aqui, para deixar a parte da comparação com as outras obras, né? Para a minha próxima parte, eu tenho 1 minuto e meio, ele vai dizer assim, afirma, já introduzindo a parte de exemplificação, Kardec afirma, quando uma pessoa ausente, na qual absolutamente nós não pensamos e que julgamos com saúde, se apresenta espontaneamente enquanto estamos bem despertos e vem revelar particularidades de sua morte que ocorre naquele mesmo instante e da qual, consequentemente, não se podia ter notícia, não se pode atribuir o fato nem a uma lembrança, nem a preocupação do espírito. Afinal de contas, até o seu raciocínio veio todo naquele momento, né? Ele vai dizer, supondo-se que tivéssemos apreensões sobre a vida dessa pessoa, restaria explicar a coincidência do momento da morte com a da aparição, e, sobretudo, as circunstâncias da morte, coisa que não se pode conhecer nem prever, ou seja, ele vai bater nessa tecla, né? Não importa. Ah, mas você conhecia fulano, então você lembrava dele, mesmo que inconscientemente, certo? Mas aí, coincidentemente, o cara apareceu para mim justamente na hora que ele morreu, né? E me contando as circunstâncias, ou eu vi as circunstâncias da morte, como um caso relatado no final, né? Em que o rapaz morre embaixo da charrete, né? E o outro filho fica ileso, enfim. Isso não pode ser uma alucinação, né? Porque esses fatos vieram da onde? Coincidência, simplesmente? Não pode ser, né? E ele vai dizer, o fenômeno de aparição pode produzir-se de duas maneiras. Ou é o espírito que vem encontrar a pessoa que vê, ou seja, o espírito aparece para mim, ou é o espírito desta que se transporta e vai ao outro lugar. Acabou meu tempo, que ele chama aí, mais uma vez, de dupla vista, dupla visão, né? Quanto lá no livro dos Espíritos também fala, que é quando seu espírito se transporta até o lugar e vê o que está acontecendo lá, né? Enfim, essa parte, vai ficar a segunda parte aqui, que é a parte. Tem muitas mais outras coisas que poderiam ser ditas, né? Mas é muita coisa dentro do artigo. E a segunda parte, para mim, que é a mais importante, que é que eu vou fazer o link com outras obras e tudo, eu vou deixar para meu próximo comentário, tá certo? Ok, agora vai Rodrigo, desenhos misteriosos. Muito bem, vamos lá. Todos 10 me minutos, ouvem? viu, Rodrigo? 10 minutos, tá bom? Muito obrigado. Esse desenho misteriosos foi um artigo publicado no jornal americano sobre, e eu traduzi aqui, o Arauto do Progresso, né? É a tradução do título em inglês. Foi em 22 de novembro de 1860, então, no outro ano, 1861, em julho, saiu na Revista Espírita. E o artigo diz de um convite do Dr. Aures e algumas pessoas para conhecer uma médium, né, sobre esses desenhos misteriosos. E eles vão até a casa dela, a senhora Frisch, para conhecer como ela fazia esses desenhos misteriosos. E lá eles vão se familiarizando com o que ela estava passando para eles
que eles vão dizendo ali no artigo, e ela prepara o local onde tem lá vinho, uma garrafa de vinho, uma pasta com a fita e tudo, e lápis, né? E preparam tudo isso. E aí eles conferem, conforme o pedido dela, a gente percebe no artigo ela falando isso, ele falando isso, dessa preparação e tudo, antes, e aí depois ela chama eles para pegar os objetos na sala, e, querendo ou não, eles preparam os objetos, dão uma verificada antes de passarem para ela, né? Depois, no final do artigo, né, porque eu fiquei no começo em dúvida quantas pessoas estavam naquele momento para participar dessa questão que estava acontecendo. E no final do artigo ele diz que 19 pessoas assinaram um documento. Então a gente crê que tinham ali, né, entre 15 e 20 pessoas. Porque 19 assinaram que aquilo estava acontecendo. E aí ela começou a fazer, né, ela se concentra, faz tudo ali, depois no final eu vou fazer umas colocações que eu vou deixar até meus outros minutos também para falar sobre os comentários de Kardec, né, que ele traz logo depois sobre todo esse artigo que ele recebe. E aí colocam vários lápis na mão dela, preparam a folha, derramam vinho na folha, né? Secam, colocam. E aí, caso curioso, por que o vinho? Né? Será que por causa da questão da uva e tudo, daquela preparação, para se parecer um pouco com a tinta? Então, é um fato que também eu fiquei curioso quando eu estava lendo. E ali ela começa a fazer inúmeros desenhos em segundos, que foi um fato bem curioso, né? E numa posterior, ela até desafia eles, perguntando em quantos segundos eles achavam que ele ia trazer um dos desenhos, e aí ela traz ele em 4 segundos. Também ela traz um desenho para a irmã de um dos presentes que estavam no local, o Dr. Buckmaster, ou o Sr. Buckmaster, né? Dizendo que foi uma promessa da irmã para ele, mas aí ele não detalha como foi essa questão da promessa da irmã, como aconteceu ou não, na questão da morte, tudo isso, do desencarne, e não detalha, ele só traz esse assunto. Então, o artigo não é muito grande a esse respeito, né? Um artigo pequeno, como já foi falado aqui, mas que para mim tem muita curiosidade nessa parte final, quando Kardec vai trazer o seu ponto de vista sobre o que está acontecendo. Que aí eu fiquei muito surpreso no que ele fala. Eu vou começar a abordar aqui para vocês, eu faço questão de... São 3 parágrafos finais que ele aborda, mas para mim é muito curioso e uma valia de muita discussão. Porque ele começa dizendo assim, não temos nenhum motivo para duvidar da autenticidade dos fatos, nem suspeitar da boa-fé da senhora Frisch, que não conhecemos, mas é de convir que essa maneira de proceder teria algo de pouco convincente para nossos incrédulos. Então, conclusão, ele aceita, mas não aceita, que não deixariam de fazer objeções e de dizer que todos os preparativos teriam um ar de familiaridade com a prestidigitação, que faz as mesmas coisas, aparentemente sem tantos embaraços. E depois ele vai, no decorrer aqui dos 3 parágrafos finais, corroborar essa ideia dele, entendeu? Parece que, se não tem... Aí que eu reflito muito. Para Kardec, muitas vezes, quando ele abordar, o efeito inteligente é aquele que leva para a filosofia. Ele não dava tanta importância para esses efeitos físicos. E aí é uma coisa que vale a pena se comentar, né? Por que ele não avaliava isso como uma coisa convincente, que seria importante estudar, como os outros estudiosos da época fizeram? Como nós vimos em muitas obras aqui no próprio Brasil, onde a gente tem uns mais conhecidos estudiosos disso, que foi aquele delegado de polícia Ranieri, em Minas Gerais, onde vai estudando vários livros, e Chico Xavier até faz parte
de um dos livros que chama Materializações Luminosas, né? Onde tem ali o estudo daquele médio Peixotinho de efeito físico, e há materializações ali, há também algumas outras coisas, além de outros médios que a gente vê que depois eles foram dando o nome de pictografia, né? Então vale a pena também estudos sobre isso para que a gente vá conhecendo. Mas aí Kardec vai e continua. Que os desenhos tenham sido feitos é incontestável. Somente a origem não nos parece provada de maneira autêntica. Seja como for, admitindo-os que não tenha havido nenhuma fraude, é sem menor dúvida um dos mais curiosos fatos da escrita e de desenhos diretos, do quais a teoria nos explica a possibilidade. Sem essa teoria, semelhantes fatos seriam, à primeira vista, relegados como fábulas ou manobras, mais uma vez, de predigitação. Mas pelo fato, mesmo que nos dar a conhecer as condições nas quais os fenômenos podem ser produzidos, ela deve tornar-se tanto mais circunspectos para não os aceitar, senão como conhecimento de causa. Decididamente, os médios americanos têm uma especialidade para a produção de fenômenos extraordinários, pois os jornais país da época estão cheios de porção de fatos de gênero. Aqui, para mim, ele dá uma alfinetada nos americanos, dizendo que os americanos partiam mais para a parte do fenômeno, enquanto na parte ali da Europa e da França partia mais para o lado do estudo, né? Tudo bem que ele era pedagogo, como alguns de nós somos, estudiosos e tudo, mas ele puxa um pouquinho a sardinha para o lado dele nessa questão, né? E aí a gente sabe, eu me lembro quando estudei Relações Internacionais, que foi a minha segunda faculdade, o bom negociador é aquele que antes desqualifica o outro, para que o seu seja sempre mais valorizado. Então, eu senti Kardec nessa fala dele, nessa questão dos americanos, né? Eu estou aqui vendo, mas para mim não tem tanta importância, apesar de receber isso. Eu percebi isso. Então, por isso que eu estou gostando muito de reler essa questão da Revista Espírita, até com mais ênfase, junto com vocês, para eu perceber algumas coisas que talvez eu não tinha percebido lá atrás, quando li um pouco mais na minha juventude. E aí ele continua a dizer, quando perguntamos aos espíritos a razão dessas diferentes, eles responderam. Não, aí ele pergunta para os espíritos por que acontece isso num local e em outro não acontece. Por que acontece lá na América e aqui não acontece? Né? E aí os espíritos respondem, a cada um seu papel. O vosso não é esse aí, que eles fazem lá, é outro. Deus não nos reservou a menor parte da obra da regeneração. Aí os espíritos vêm e dão uma resposta diferente para ele. Não tem como você saber de tudo. Deus passa o conhecimento em vários locais, mas nem todo mundo tem como receber todos de uma vez. Fulano de tal lá na América do Sul, na Ásia ou em outra parte da Europa pode receber. A questão é você analisar e ver se aquilo ali para você é convincente ou não e procurar mais. Não é isso que a ciência nos ensina? Repetir o fato até que ele se prove se é verdade ou não. Quantas vezes ele se repetir aquilo ali for provado, é considerado verdade. A ciência não diz isso. Não é à toa que quando a gente lê alguma dessas obras, principalmente essa de Materializações Luminosas de Ranieri, das 10 pessoas que estavam ali quando o espírito se materializou, 5 mesmo assim não acreditaram, saíram dali falando, não acredito nisso. Tempo esgotado. Tá bom, eu continuo no restante do tempo. Marcos, agora sou eu, né? É você, seu José Então, Roberto. eu tenho o quê? Eu tenho meia hora, né, para fazer, não é isso? Você tem 10 minutos. É perversidade, gente. Muito bem. Então, que a responsabilidade minha ficou sobre o papel dos médios. Aliás, são 3 comunicações, porque, na realidade, são dissertações de ensino dos espíritas por ditados espontâneos.
O primeiro é o papel dos médiuns nas comunicações, que eu achei assim, muito interessante, né? Que é uma comunicação dos espíritos Erasto e Timóteo, pelo médium doutor Senhor Dumbell, né? Médium que era médium da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos, né? E esses dois espíritos são espíritos protetores do médium. Ressaltando algo interessante, esse artigo ele foi colocado lá no Livro dos Médiuns, tá? A gente pode ir lá na segunda parte, que fala das manifestações espíritas, no capítulo 19, lá no item 225. Não foi totalmente na íntegra, tá? Tem algumas pequenas alterações, mas é interessante a gente abordar sobre isso, né? Então, esses espíritos, né, o caso Erasto e Timóteo, eles vêm esclarecer a Kardec do quanto é importante e o quanto eles se utilizam no cabedal de conhecimento do médium. Olha que interessante, né? A capacidade intelectual e o fato do médium estudar é muito, mas muito importante, né, nas comunicações e auxilia e facilita o trabalho dos espíritos. Então, eles, os espíritos, se utilizam dos conhecimentos que o médium adquire na atual encarnação, mas também, muitas vezes, eles vão buscar o conhecimento que o médium traz de vidas anteriores. Tá? Então, eles utilizam desse cabedal de conhecimento que o médium tem para que eles possam, através das comunicações, no caso aqui específico, eles falam mais da questão do médium escrevente, mas entendemos que na psicofonia também aconteça isso, né? Às vezes o médium traz uma comunicação, uma informação que ele não possui nessa atual existência, mas os espíritos, de alguma forma, podem trazer o conhecimento que estão na memória do médium, né? Então, independente da natureza dos médiums, né, e nesse caso ele coloca médios escreventes, como falamos anteriormente, mas entendendo que também no caso psicografia, né, mas também psicofônico, sejam eles mecânicos, semimecânicos ou simples intuitivos, não há uma variação dos processos de comunicação, falam os espíritos a Kardec. Com eles não variam essencialmente. Com efeito, afirmam eles, né, eles se comunicam com os espíritos encarnados como com os espíritos propriamente ditos, pela simples irradiação do pensamento. Tá? É uma coisa interessante que eles falam o seguinte, eles afirmam que os pensamentos não necessitam da palavra para ser compreendido pelos espíritos. Ou seja, não há necessidade da verbalização ou deles mostrarem, né, no pensamento escrito aquele pensamento, tá? Porque os espíritos, ou na comunicação entre eles percebem o pensamento simplesmente por lhe dirigirem esse pensamento em razão de suas faculdades intelectuais. E aí nós podemos nos reportar à questão 228 do Livro dos Espíritos, ou melhor, desculpa, 282, tá? Que pergunta-se o seguinte: como se comunicam entre si os espíritos? E os espíritos da codificação dizem: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do ensino. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão do pensamento, como para a voz, o ar ou do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, não há necessidade dessa verbalização, de se falar. Se comunicam através do pensamento, que é captado pelo espírito, seja ele encarnado, seja ele desencarnado, e assim se comunicam, né? E aí ele continua falando que, em continuidade, né, afirmam que o espírito encarnado que serve como médium é mais adequado a transmitir o pensamento dos espíritos aos outros encarnados, embora não o compreenda, do que o espírito desencarnado, e pouco adiantado poderia fazer. Se fôssemos forçados a recorrer à sua intervenção, porque o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, coisa que o espírito errante não pode fazer. Então, nessa comunicação, né, entre nós encarnados, se utilizam de nós, como médiuns, como instrumentos de comunicação, tá certo?
E aí eles fazem isso de que forma? Justamente emitindo o pensamento que é captado pelo médium e, consequentemente, ele transmite. Mas o mais interessante que eu achei, né, quando ele fala que quando os espíritos encontram um médium que possui uma boa bagagem de conhecimentos adquiridos na vida atual, ou trazido, como nós falamos anteriormente, de vidas pregressas, deles se servem de preferência porque, com ele, o fenômeno da comunicação é muito mais fácil do que um médium com uma inteligência limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Então, eles preferem os médiuns que já tenham uma bagagem de conhecimento, de entendimento, seja de conhecimentos adquiridos na atual existência, ou seja, uma bagagem de conhecimento adquiridos em vidas pregressas. E eles se utilizam desses conhecimentos para passar a comunicação. Então, eles falam que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados obtidos, embora de espíritos diversos, têm na forma e no tom o cunho pessoal do médium. Olha que coisa interessante, né? Então, veja bem, o médium ele acaba sendo um filtro nas informações, né? Então, ele recebe, pelo pensamento, todo aquele cabedal de conhecimentos, de transmissão de informações, e ele vai filtrar de acordo com a bagagem de conhecimento, de aprendizado, de experiência que ele tenha, ou nessa atual existência, ou algo que ele traz de vidas pregressas, né? Tanto é que o Erasto e o Timóteo, eles fazem uma comparação do médium como se fosse uma das comparações, inclusive, né? Vidros cheios de líquidos coloridos e transparentes, né? Onde os espíritos são como luzes, quer dizer, luzes que vão passar por esses vidros coloridos, né? Que esclarecem certos pontos de vista morais, filosóficos e íntimos, através dos médiuns, que, quando eles colocam lá, pode ser azuis, verdes, vermelhos, que querem dizer, dependendo do grau de conhecimento, de aprendizado, de experiência que esses espíritos, ou esses médiuns, melhor dizendo, possuem. De tal modo, eles colocam lá, que os raios luminosos, obrigados a passar através dos vidros mais ou menos bem lapidados, mais ou menos transparentes, isto é, por médios mais ou menos inteligentes, não chegam aos objetos que queremos iluminar, senão tomando a coloração, ou melhor, a forma própria e particular desses médios. Ou seja, em todas as comunicações há, de uma forma direta ou indireta, uma interferência do conhecimento que o médium tenha diante daquele assunto, né? Eles falam também a questão dos instrumentos, fazem uma comparação com instrumentos, né? Ele fala lá que pode ser um piano, um violino, ou um instrumento um pouco mais simples, né? Então, vai se tocar a mesma música, mas não com a mesma intensidade musical, né? Então, o médium, na realidade, acaba sendo esse filtro, né? E aí eles colocam uma coisa interessante, que quando obrigados a usar um médium pouco adiantado, o trabalho de comunicação torna-se muito mais difícil, muito mais penoso, pois são obrigados a recorrer a formas incompletas, sendo forçados a decompor o pensamento deles e a proceder palavra por palavra, letra por letra, o que nos é um aborrecimento, no caso dos espíritos, né? Uma fadiga e um verdadeiro entrave à pesquisa e ao desenvolvimento, tá, ok, de nossas manifestações. Então, veja bem, quando é um médium que não tem essa bagagem de conhecimento, de entendimento das coisas, e aí eles têm que fazer de uma forma assim didática, né? Alfabetizando, dizendo letra por letra. Inclusive, eles comparam isso a tipo a tipologia, né? Dando pancadas, né? E aí eles acrescentam dizendo que é por esses motivos que os espíritos se dirigem de preferência às classes esclarecidas e instruídas, para a divulgação do espiritismo e desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, os mais rebeldes e os mais morais. A gente pode acrescentar um pouco de conhecimento, só para concluir aqui, na Revista Espírita, de agosto de 1861,
que está bem lá nas dissertações, que fala da influência moral dos médiuns nas comunicações, né? Que tem lá a Sociedade Espírita Paris, médium Senhor Dumbell. Muito bem. Aí o restante eu falo no meu segundo outro tempo. Tá bom? Muito bom esse capítulo aí, esse artigo aí. Eu acho que foi muito interessante. Beto, agora, com 6 minutos. Você vai ser o primeiro para poder você não ficar impaciente. Estou tranquilo hoje. Tá dando para me ouvir aí legal? Muito bom. Essa primeira aí da alucinação, confesso que até hoje eu não sei diferenciar. Eu louvo a Kardec, no tempo dele, tentar explicar tudo isso aí, viu? Parabéns, e a Anderson também tentou explicar também. Hoje a gente vê que, mesmo com tanta limitação, Kardec fala umas coisinhas que até hoje perdura para a gente. Até hoje se estuda o que é alucinação, até dentro mesmo das obras espíritas. Não chegamos ainda a uma conclusão de que seria essas alucinações. Na parte do desenho misterioso, eu achei muito exibicionismo, não sei para que esse vinho, não sei para que torcer esse papel, tudo para chamar a atenção do povo. É a minha opinião. E o que o Rodrigo também tocou, da maior importância de Kardec sobre determinada manifestação do que as manifestações físicas, eu achei diferente. Vê como é a interpretação, né? Eu achei que Kardec não deu alfinetada, não. Eu achei que Kardec queria abranger tudo e os espíritos não estavam deixando. Tanto é que diz assim, a sua função é outra. Não é? Eu não achei assim, eu achei diferente. Kardec, como estudioso, ele queria abranger tudo. Vem cá, porque meu médico não faz isso também. É como se ele quisesse também estudar todos os fenômenos. E os espíritos aí colocaram para ele que cada um com sua função. A outra coisa aí, da dissertação aí, eu não achei muito interessante, eu só achei 2 interessantes. O primeiro dos médios e o último da prece. Os outros 2 do meio nem estudei muito. Achei uma coisa desinteressante para mim. Agora, o que é que da dissertação aí sobre os médios, são coisas interessantes que até a gente discute. Ele diz que prefere espírito com conhecimento atual, mais ainda com aqueles conhecimentos anteriores. O que quer dizer isso? É aquilo que a gente sempre fala aqui. O nosso pensamento atual só pensa em pagar boleto, pagar tudo isso aqui, uma parafernália. Os conhecimentos atuais nossos, vamos dizer, para o espiritismo, são poucos espíritos que gostam de estudar. Então, a mente dele está cheia de coisas da vida cotidiana, onde ele dá mais importância. Quando ele fala de conhecimentos anteriores, é como ele pede para a gente trabalhar a intuição. Trabalhar a intuição é estudar, é se modificar, porque aí começa a rever na própria pessoa, que está ali latente, conhecimentos anteriores, que ele veio para desenvolver sua mediunidade. Sabe o que é isso? Aí vai naquela coisa que a gente sempre bate aqui. O médium não vai dar comunicação a todo tipo de espírito. Os espíritos superiores vão dar preferência àquelas experiências que ele passou no passado. Que ele tem conhecimento, que ele tem cabedal, que ele tem um arquivo que o espírito pode, manifestante, pode se utilizar. Quando isso não acontece, o que é que ele diz aí? Palavra por palavra, letra por letra. Porque aquele espírito não passou por aquela experiência. E que Robertinho também falou aí sobre médios mais instruídos que eles preferiam para a codificação do espiritismo, embora reconheça que muitos daqueles médios ali eram negligentes. Então, era para esse projeto, vamos dizer assim, a primeira parte da doutrina espírita, que era
comprovar este mundo, a relação que existe entre os espíritos e nós, o mundo espiritual, que se utilizou desses espíritos e esses médiuns mais instruídos. É só isso. Né? Agora, uma coisa que eu anotei aqui, quando ele diz ditar palavra por palavra, que é uma fadiga muito grande dos médios que não têm conhecimento, vamos levar em conta que não é só os médios ignorantes da doutrina. Porque existem médios em nossa casa que têm um conhecimento e conhecimento, que dá um trabalho danado aos espíritos, dessa mesma forma. Mesmo tendo conhecimento, são médios negligentes. São médios que não estudam, são médios que vão para a casa espírita apenas no dia dos fenômenos mediúnicos. E, com certeza, eles também, na psicofonia, que é a mais usada, utilizada hoje, eles também se utilizam disso. Uma dificuldade tão grande. E a última coisa que eu anotei aqui, o teor anímico, que a gente se confunde com animismo. Todo médium vai ter o seu teor anímico para passar as mensagens dos espíritos. E muitas vezes em nossas casas a gente taxa como animismo. Nem todo mundo vai passar o mesmo recado da mesma forma, mas passa-se o recado. Então, achei interessante essa parte que ele colocou aí. Na próxima aí, eu faço as outras colocações. Muito bem, Beto. Você está bem disciplinado. Agora vamos ver Fred aqui. 6 minutos. Bom dia, estão me ouvindo? Beleza. Em relação ao primeiro texto, eu vou tentar falar de forma mais resumida possível, porque 60 minutos não seria suficiente, né? Mas vamos lá. No primeiro texto, eu achei bem mais interessante do que o restante, né? Talvez pela própria percepção filosófica do próprio estudo, né? Que o texto ele remete, né? E é bastante curioso, até do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista emocional e intelectual das pessoas, né? É interessante, como Anderson colocou muito bem, né? A época de Kardec, aquele era o entendimento em relação especialmente a respeito da alucinação, né? Hoje a ciência médica já tem um avanço nesse sentido e já mostra características bem interessantes, mas que não se desgruda, né? Não se dissocia muito dos pensamentos também do século XIX em relação a isso, colocando muitas dessas questões na produção de imagens e de percepções do próprio cérebro. Seriam imagens, vozes, percepções, etc. e tal, dentro do interior do indivíduo, né? Isso é muito relatado no estudo da esquizofrenia, principalmente, né? O que não impede o indivíduo, muitas vezes, de seguir uma vida relativamente normal e fazer até certas conquistas, né? John Nash, um americano, é um exemplo muito claro disso, né? Portador de esquizofrenia e passou a vida inteira lutando contra essas alucinações, contra essas vivências psicológicas que ele vivia, e o que não impediu ele de ser premiado no Prêmio Nobel também em matemática por conta disso, né? Mesmo com todas as dificuldades que ele vivia, né? Vocês já devem ter visto um filme, né, que retrata um pouco a vida dele, que é uma mente brilhante, né? Então é bastante interessante. Eu que tenho um caso de uma pessoa de um transtorno de personalidade em casa, o meu filho, a gente percebe um pouco a respeito de algumas coisas dessas, que não chega a questões relacionadas a alucinações ainda no caso dele, mas que mostra o quanto a mente humana e a personalidade pode ser bastante alterada nos processos de existência encarnatória. Então, eu achei bastante interessante esse texto, muito profundo, não dá para comentar realmente muita coisa em tão pouco tempo, mas é interessante como Kardec tenta diferenciar a época, né, com pouco conhecimento médico que se tinha
e psicológico, psiquiátrico que se tinha à época, né, ele tenta demonstrar a diferença entre alucinação e aparição, sendo que a aparição tem muito mais relação com a capacidade mediúnica ou capacidade de percepção sensorial do espírito, né? Como já foi dito aí, né? Se enxerga pelos olhos da alma. É uma expressão romântica, né? Poética até, que acho que merece até um estudo, né? Que são esses olhos da alma, né? Onde estão esses olhos da alma, né? Qual é a diferença dos olhos do corpo, do espírito, fisicamente falando, etc. Então é bem interessante isso, esse estudo, né? Marco, quando faltar um minuto, me fala, né? Aí, quando se fala no texto segundo, aí já é uma coisa que Rodrigo acho que já colocou quase tudo. É bem interessante o fenômeno, apesar que no meu entendimento não houve nesse texto específico, né, não houve uma definição a respeito do fenômeno, né, como acontecia. Eu até fiquei curioso também, Rodrigo, com esse negócio do vinho, né? Eu imagino que seja relacionado mesmo com o que você disse, né, a questão da tinta, né, já que se usava no passado primitivo, né, a uva para fazer determinados rasbiscos pré-históricos, etc. Talvez tenha relação com isso, né? Mas o interessante é a rapidez do fenômeno, né? Como se faz, e ela pediu para contarem até 4, né? Em 4 segundos o desenho estava pronto, né? É uma coisa assim bastante impressionante da forma que fiz. Eu acho que lá na frente provavelmente vai se ter um pouco mais de informações a respeito do fenômeno. E no último texto, se lá na frente se der tempo, eu também falo mais um pouco, apesar de não ser uma seara que eu tenho muita experiência, o papel dos meios na comunicação, né? Apesar do título falar, no início do texto reporta que a comunicação dos espíritos é feita através do pensamento, né? É uma coisa assim que, e particularmente, eu ainda tenho muito mais perguntas do que resposta a respeito dessa questão, né? Eu acho que não é só simplesmente aceitar ou entender de forma muito simplória que a comunicação é feita só através do pensamento. Talvez isso ocorra com espíritos mais evoluídos, mas espíritos terrenos, aqueles que estão acostumados à grosseria das vidas, das condições do terra a terra, que são a maioria de nós que estamos tão apegados ainda, eu acho muito difícil essa comunicação não ser feita verbalmente de espírito desencarnado para desencarnado, né? Eu acho que isso acontece. E para espírito de desencarnado para encarnado, nas reuniões mediúnicas, eu complemento lá na frente depois um pouco mais sobre isso, eu acho que entra aí muito essa questão mesmo da tempo esgotado do pensamento, né? Mas a gente, lá na frente, se tiver tempo, entra um pouquinho mais nisso aí. Próximo agora vai ser Itamar Muritiba. 6 minutos. Muito bem, artigos maravilhosos, né? E eu consigo perceber como Kardec teve a intencionalidade de colocar os artigos, esses e os outros que a gente não escolheu, tendo uma abordagem sobre o aspecto da mediunidade em si, dos fenômenos, de uma forma geral, não só fenômenos de efeito inteligente, como fenômeno de efeito físico, relacionados justamente o quê? Com aquilo que a sociedade, alguns céticos, né, algumas pessoas incrédulas em relação ao espiritismo tentava depreciar. Então, você vê Kardec na teoria da alucinação, ele dizendo, muita gente começa a atribuir esses fenômenos como se fosse uma alucinação. E aí Beto tem razão, é difícil a gente separar. Tem um artigo que depois eu vou publicar no grupo, de Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, médico psiquiatra, vice-presidente da AME, Associação Médica de Minas Gerais, Brasil, como diferenciar delírios e alucinações de fenômenos mediúnicos. E ele traz uma coisa interessante que ele vai dizer, olha, tem algumas coisas questionáveis dentro do artigo, é verdade, mas tem muita coisa boa. Ele vai dizer como a realidade mediúnica ocorre na fisiologia cerebral. E ele vai trazendo informações de Kardec, e ele vai dizer o que Kardec já disse, olha, a ciência espírita não nega a realidade dos fenômenos alucinatórios, de jeito nenhum. Antes mostrou justamente isso aí, deve complementar, mas tem uma coisa no artigo que me chamou muita atenção, né? O que Kardec vai conseguir separar? Ele vai dizer, o caráter inteligente dos fenômenos espíritas é o que prova a realidade.
O caráter é inteligente, é o que separa da alucinação do fenômeno espírita, que na realidade é uma mistura muito grande na cabeça da gente, na cabeça dos outros. Eu posso trazer depoimentos próprios como médium. Tem momento que realmente dá uma misturada legal, né? Tem momento que é o eu, tem momento que é a lembrança do passado, tem lembrança que é o convívio do dia a dia, tem lembrança que, como ele diz aqui, a ideia fixa é a lembrança exclusiva de uma impressão, falando do processo de obsessão, que é a fixação mental, as ideoplastias, que ele vai citar mais na frente lá, da fotografia do pensamento na Gênese. Então, é uma mistura muito grande no interior da gente, principalmente do médium, que a gente tem que ter. É por isso que, aí eu vou fazer um link com o último artigo logo, é por isso que nós temos que ter muito cuidado na casa espírita, para quando pessoas busquem-nos, a gente não possa jogar tudo como sendo efeito na mediunidade ou efeito da obsessão. Sabe por quê? E pergunta 477, 474 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai abordar sobre possessos, ele vai dizer muitos epilépticos ou loucos que mais necessitam de médico. Ou seja, Kardec naquela época já dizia que tem muita gente que precisa de médico e não de casa espírita no aspecto de desobsessão, no aspecto de mediunidade. E às vezes a gente chega lá e joga o pessoal, inclusive eu já vi jogar a gente com depressão, com desajustes mentais na mesa mediúnica, uma coisa absurda. Eu digo que eu já vi muito isso. E sobre essa questão, Rodrigo, na introdução da Revista Espírita Janeiro, Kardec já falou sobre a curiosidade das manifestações físicas e dizendo que o alcance moral do Espiritismo é que prevaleceu. E veja que ele tem uma abordagem muito pequena das manifestações espíritas que vai tendendo para as manifestações inteligentes. Então, manifestações espíritas, físicas, os fenômenos, só servem para comprovar a existência dos espíritos, mas o alcance moral está centrado no efeito inteligente. No artigo de Robertinho, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Apesar de eu não concordar muito com o jeito místico de Erasto, né, em várias comunicações, mas ele é mais direto do que São Luís. São Luís é mais enrolado quando vai falar sobre médium. E aí ele vai dizer uma coisa interessante. Toda comunicação tem um cunho pessoal do médium. As suas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. O Beto citou justamente isso aí que eu vou pegar dele. Tem um lado anímico da pessoa, não tem como dissociar. E toda comunicação é mental, sim. Fenômeno de efeito inteligente, comunicação é mental, é mente a mente, é pensamento. Pensamento é a linguagem universal do espírito, quer seja encarnado ou desencarnado. Agora, utilizar manifestações físicas, aí é diferente. Mas qualquer que seja o nível do espírito, quer seja na terceira ordem, como na primeira ordem, todo o processo de comunicação é mental. E para finalizar, aí é uma teoria minha. Talvez eu tenha entendido aqui porque cada dia que passa diminui a preferência pela psicografia, principalmente no Brasil, e tem aumentado a psicofonia. Olha o que Erasto diz aí. A preferência por classes instruídas e esclarecidas, inclusive para desenvolver a psicografia, mesmo entre incrédulos, rebeldes e imorais. Ou seja, a preferência dos espíritos, sim, pelos intelectuais, porque vai encontrar subsídios mentais, culturais, para poder escrever. E o médium, aí a opinião pessoal, e o médium no Brasil é preguiçoso, porque não é quando ele pode até citar alguns erros de concordância nominal, gramatical, e sendo que na escrita vai ser mais exigido. Aí é uma teoria minha, eu acho que se encaixa aqui no que Erasto falou. Beleza. Bem disciplinado. Agora vamos passar a palavra para Roberval. E aí, pessoal, bom dia a todos. Primeiro, quero pedir desculpas aí pela minha ausência durante essa semana, devido a alguns problemas aí, mas, graças a Deus, todos solucionados. Meu sogro já recuperou bem, aos seus 92 anos de idade, conseguiu vencer a Covid pela segunda vez. E aí passamos uma certa dificuldade, mas vamos para adiante, né? Então tá aí justificada a minha ausência. E, na verdade, eu não tive tempo para poder fazer o estudo como deveria ser feito durante a semana. Eu vim estudar hoje às 5h30 da manhã, e quando eu acordei, comecei
a ler todos os artigos. Ouvi a colocação de todos vocês e eu fiz algumas simples anotações aqui. Em relação à questão das alucinações, eu imagino o seguinte: espírito ainda do nosso nível, que nós não temos ainda o controle da nossa casa mental, nós não vamos conseguir diferenciar muito do que as alucinações de qualquer outros fenômenos, devido ainda à nossa falta de capacidade ainda e falta desse controle da nossa casa mental, que eu acho fundamental quando nós começamos a passar por um processo natural de autoeducação, de autoconhecimento, para que a gente possa nos conhecer um pouquinho. E daí por diante, eu vou fazer uma ligação direta também com a questão dos médiuns. Eu acho que o processo também continua no processo da mediunidade. Quando existe um autoconhecimento, existe um autocontrole, existe um trabalho, vai ficar mais fácil nós conseguirmos diferenciar o que é nosso do que é dos espíritos, né? A forma que vamos revestir esses pensamentos que chegam até nós, com o nosso cunho próprio. Não vou repetir, já foi falado por todos vocês aí. Não existe fenômeno mediúnico sem a participação anímica, participação do médium. Não existe, pelo menos até onde eu conheço, fenômeno mediúnico 100% puro. Ele é uma mistura, como já foi falado, e eu não quero repetir, para não tornar a coisa meio que prolixa. E uma coisa que toda vez me chamou a atenção, principalmente na atividade na casa espírita, nós nos deparamos com médiuns de toda a natureza que foi colocada aí. Itamar, pessoas com problemas de ordem psíquica mesmo, mental e doenças, e ser colocado na atividade mediúnica, como também pessoas que não estudam, pessoas que a capacidade intelectual é muito pequena, e nós tínhamos um grande defeito de querer cobrar dessas pessoas determinadas posições que, na verdade, elas não tinham condição, pelo seu aspecto intelectual, por toda a sua conjuntura, ela não tinha condição de retribuir conforme a cobrança dos dirigentes e das pessoas que estavam à sua volta. É tanto que eu brincava e dizia assim: rapaz, não se pode cobrar 1 quilo de uma carne que só dá 500 gramas. Ou seja, cada um tem um nível de capacidade, e cada um só realmente doa aquilo que tem, apesar de que nós temos esse papel natural, que Beto colocou muito bem, de busca, através do estudo, a transformação moral, essa questão toda, que vem justamente influenciar no nosso desenvolvimento. Então, eu fiz essa ligação, eu acho bem interessante. E quanto à questão das pinturas, realmente ele narra o fato, mas faltou alguma explicação para que nós pudéssemos compreender como realmente ela vem a se processar. Se é uma superposição do material sobre o papel, ou se utilizou-se dos lápis, coisas dessa forma, para poder fazer a distribuição desses elementos sobre o papel e trazer a comunicação, e também trazer tanto a pintura quanto a parte escrita. Eu acho que no contexto geral já foi falado por todos vocês. Normalmente que a gente fica por último, já fica pegando a rebordosa da turma toda aí. Mas eu gostei da colocação que ela fez, acho bem interessante essa fala dele, principalmente em relação a essa pesquisa última que ele acabou de anotar, porque eu estava aqui também pesquisando, buscando se existe alguma coisa moderna hoje em termos da teoria das alucinações no campo da ciência. Aqui só encontrei, Anderson, da mesma data que você colocou aí, 2012, 2013, a mais recente que eu achei que foi 2017. E o que eu li rapidamente aqui, coisas muito vagas, que não entrava no aspecto espiritual. Ainda todo mundo tentando buscar resposta na casa cerebral, no nosso psiquismo, e sempre deixando de lado a possibilidade do ser espiritual. Encerrei, amigo. Valeu, meu irmão. Agora sou eu. 6 minutos aí. Marca aí para mim, Roberto. Tá Vou lhe por dar um aí? de lambuja aí, viu? Vou lhe dar um meu, 1 minuto meu aí para você. Marca, um abraço. São quantos minutos, Marcos? Seu 6, 6 né? minutos, velho. 6 minutos. Pronto. Olha,
Vou marcando aqui, hein? Pronto, vamos lá. Na verdade, nesse primeiro texto, que foi já discutido aqui, e eu acho que foi bem confrontado as ideias, a única coisa que me leva a crer que é a questão dessa diferenciação entre alucinação e aparição, mas Kardec deixa claro, assim, de uma forma muito didática, que a questão é que as aparições elas são inteligentes. Existe por detrás de tudo isso uma inteligência que está no comando dessa situação e que vai diferir dessa alucinação que apenas você tem. Às vezes você pega uma coisa, começa a olhar, 3 minutos fixamente, daqui a pouco você tira ela, você continua vendo numa parede algo semelhante. Aquilo ali demonstra que é o resultado também daquilo que o cérebro está trabalhando, que ele está envolvido e acumulando. Eu não vou aqui entrar em questões científicas nesse sentido, mas a clareza de tudo isso difere em torno da questão da inteligência por detrás desse sentido. E a outra abordagem sobre os desenhos, ela nos leva a crer que é um desenho direto, assim como a escrita direta, que os espíritos fazem em torno de segundos e se apropriam tanto do vinho ou qualquer de outros objetos, mas que eu acho que isso está envolvido dentro de uma outra perspectiva, que é a questão do laboratório do mundo invisível, daquilo que eles vão, de alguma maneira, manipular os fluidos ou o fluido cósmico universal para poder, de alguma forma, dar sentido a aparição desses desenhos. Eu fico observando porque, assim, dentro da psicopictografia, o médium está envolvido nesse processo, embora seja uma faculdade também de efeitos físicos, mas a gente aqui compreende que há um diferencial muito grande. Essas acontecem assim em segundos. Qual é o sujeito que vai estar aí pintando? Tem um camarada aí agora pintando tanto com bicicleta, com violino. Não sei se vocês já chegaram a ver. Um africano. O cara é estúpido em torno da produção de pinturas de pessoas, de personalidades, e está, assim, tendo uma aceitação. Para você ter ideia, no início da pintura dele, ele vendia uma obra baratíssima. Hoje custa, parece que em torno de 700 mil cada pintura desse rapaz. E que é um caminho para se estudar. Eu acho que a questão aqui perpassa em torno do laboratório do mundo invisível, da manipulação tanto desses objetos materiais quanto dos fluidos espirituais, para que esse fenômeno viesse a ocorrer. O outro capítulo, o outro artigo que vai falar sobre a questão da mediunidade, eu acho que foi um dos que eu mais gostei em torno da forma didática que foi esclarecida a questão tanto da contribuição do médium na comunicação, mas também das formas como os espíritos se apropriam qual é a preferência deles em relação à utilização dessa ou daquela mediunidade, porque facilita. Você imagina aí você pegar uma pessoa que tem poucos recursos e aí você vai ter que, de alguma forma, se virar nos 30. Eu acho que a questão se dá em torno da percepção do médium, ou seja, da flexibilização desse médium, para que ele possa, de alguma forma, filtrar essas mensagens, absorvendo o máximo possível por conta da apropriação do conhecimento nessa existência e anteriormente. Porque você imagina aí o espírito se apropriar
da faculdade mediúnica de uma pessoa que não tem absolutamente nenhum recurso nessa atual circunstância. Eu acho que isso se torna muito penoso para o intelectual chegar, fazer uma discussão ou trazer uma série de conceitos que o sujeito que está ali, ele não tem essa valia. Porque aí... Marcos. Pronto, terminou, meu irmão? Rapaz, pronto. Tem um minuto. Então, se ele tem essa possibilidade de se apropriar de uma pessoa com maior flexibilidade, com maior tipo de conhecimento, as comunicações vão fluir de uma maneira em que o espírito possa estar confortável e também o médium. Embora a gente tenha que fazer a distinção, que isso também requer a questão da parte moral do indivíduo. Eu fico por aqui. Bom, dando continuidade, vamos agora dar o retorno para Anderson. 6 minutos, Anderson. Beleza. Bom, pessoal, vejam só, é necessário, no final do artigo, né, do primeiro artigo, é importante a gente falar que Kardec introduz uma exemplificação, pois ele traz 3 relatos ainda dentro do artigo, não vou ficar reproduzindo aqui, que isso não é intuito, a gente parte do princípio que todo mundo leu o artigo. Ele cita um 4º exemplo, que é o artigo seguinte, né, o artigo que vem logo depois, é um 4º exemplo. Ainda nessa mesma edição tem um 5º exemplo, que é o artigo que está com o nome de variedades, né? Só que no caso do variedades, os outros 4 exemplos são exemplos de aparição. No caso do artigo de variedades, é um exemplo de alucinação, né? Kardec descreve e no final ele fala, ó, quem leu o primeiro artigo e deu uma pequena estudada consegue perceber facilmente que aqui está caracterizado uma alucinação, né? E não uma aparição, né? E aí, a gente já viu um artigo, a bibliotecária de Nova York, acho que a gente não estudou aqui, mas a gente leu, que acho que está no mês de... Deixa eu ver que mês é, foi na revista de 1960, no mês de maio, a bibliotecária de Nova York, isso, que é um caso de aparição também, né? Que foi no ano passado, na edição do ano passado, né? Enfim, mas aí a gente vai entrar agora no link desse artigo, dessa questão da alucinação com outras obras, né? Esse é um assunto interessante, que Kardec vai levar à frente, e vai chegar até lá na Gênesis, a gente vai encontrar coisa falando sobre alucinação. Só que a gente vai respeitar que ainda estamos em 61, né? Eu vou tentar ir só até 61. Né? A gente sabe que o Livro dos Espíritos fala sobre dupla vista, sobre sonhos, que entra um pouco nesse assunto, né? Dentro das características, essa relação da mente, das visões, das aparições, né? E da dupla vista, enfim. Mas aí vejam que interessante, lá no Livro dos Médiuns, né? Na sua segunda parte, no capítulo 6, das manifestações visuais, ele vai trazer a teoria da alucinação. Primeiro ponto interessante aí, né? Importante para a gente observar, é que aí que a gente leu esse artigo é o ensaio sobre a teoria da alucinação. Lá no Livro dos Médiuns, ele não vai botar mais ensaio, ele já formulou a teoria e coloca no Livro dos Médiuns. Lá está a teoria da alucinação. Primeiro ponto interessante da visão científica, tá, gente? Ensaio é uma coisa, teoria é outra, né? Ensaio é o início de um raciocínio para se construir uma teoria. A teoria já é um processo bem mais adiantado. Ainda não é uma comprovação científica, por isso que é teoria. Mas já é muito mais avançado do que o ensaio, certo? E aí a gente vai ver o seguinte, que entre o ensaio e a teoria, né? Há uma redução significativa no tamanho do texto. Ele retirou alguns assuntos que eram repetidos, né? Pois no Livro dos Médiuns, o capítulo vinha falando sobre algumas coisas, né? Algumas dessas relações de visão, de como a mente funciona. Ele já vem falando no Livro dos Médiuns, porque no capítulo, né? Ele está falando das manifestações visuais. Então, para não ficar repetitivo, ele já tira algumas coisas de dentro desse ensaio. Algumas coisas que estão ali no artigo do ensaio, ia ficar repetitivo, ele não coloca, certo? Alguns pontos ele retirou e não sabemos, não dá para saber exatamente por que ele resolveu retirar. Talvez ele não concorde mais, tenha mudado de opinião, tenha evoluído, certo? Mas o mais interessante de tudo, gente, é que no ensaio ele afirma, olha, esse é o ponto mais importante.
Lá no ensaio que está no Livro dos Médiuns, que todo mundo tem acesso, né? Ou no Livro dos Médiuns, não, o ensaio que está na Revista Espírita, né? Ele afirma o quê? Ele afirma que aquela pergunta e resposta dada pelo Espírito explicava tudo, não é verdade? Só que lá na teoria, ele não se conforma só com uma pergunta e resposta. Lá na teoria que está no Livro dos Médiuns, ele vai colocar 4 perguntas feitas aos espíritos, onde elas aprofundam e se complementam. Mas não fica mais preso só aquela pergunta que está no ensaio. Ah, essa pergunta já tinha sido feita na época do ensaio? Talvez sim. Por que ele resolveu botar no Livro dos Médiuns? Não aqui, não sei. Vamos estudar, talvez a gente depois compreenda, né? Por que ele levou esse aprofundamento maior, né? Um ponto importante de números, né? É que o ensaio, que está na Revista Espírita, tem 14.105 caracteres e tem 2.398 palavras. Só para a gente diferenciar, né? A teoria que está no Livro dos Médiuns tem 8.937 caracteres, né? São quase 6.000 caracteres a menos, né? E tem 1.520 palavras, né? Então, são quase 1.000 palavras a menos do que o ensaio que está lá. Então, assim como uma evolução no conhecimento científico acontece, né? Nas teorias, muita coisa que está no ensaio é retirado, né? Porque o conhecimento vai ficando mais maduro, mais conciso, né? Tem quanto tempo ainda, Marcos? Só fazer uma última observação. Pronto, dá tempo de fazer a última. Pronto, última observação histórica, gente. Agora é uma informação histórica, né? Acompanhe o raciocínio, né? Como o Livro dos Médiuns foi lançado em janeiro de 1861, como está relatado na Revista Espírita de janeiro de 61, ele não tinha o Livro dos Médiuns como conter esse artigo, já que ele foi lançado em julho de 1861, 6 meses depois do lançamento do Livro dos Médiuns. Sem contar que nesse artigo, né, ele ainda é um ensaio no artigo que está na revista, né? Que passou por modificações, aperfeiçoamento, até se tornar a teoria, que é que está no Livro dos Médiuns, né? Ou seja, o que essas informações nos dão? Mais uma vez, fica demonstrado que Kardec atualizava as obras, né? Sempre que o conhecimento avançava, tanto na teoria como na experimentação e nas comprovações, né? Porque esse artigo, né, não tem como a teoria ter vindo antes do ensaio. Se o ensaio foi postado 6 meses depois do lançamento do Livro dos Médiuns, e a teoria tem que ter sido colocada no livro posteriormente. Obrigado, gente. Então, vamos agora passar a palavra para Rodrigo. Para encerrar essa parte que eu estou estudando com vocês, eu trouxe aqui uns exemplos. Porque muito me pergunta a respeito de quando Kardec vai concluir lá e diz da moral. A moral, eu vou citar como exemplo para vocês muito rápido o seguinte. Eu já viajei a muitos países a trabalho, né? Foi quando eu decidi escrever minha tese de mestrado, a psicologia da comunicação, pelas minhas formações, e o doutorado agora continuo sobre a psicologia da comunicação. Por quê? Porque eu comecei a perceber nesses países onde eu viajava que o costume e a moral de cada país é diferente. Entendeu? Não é à toa que se a gente pegar os países mais envolvidos do mundo hoje, quais são? Luxemburgo e Singapura, desenvolvido. Agora, quais que são os países com maior IDH do mundo? Não é os dois. É Noruega e Suíça. Mas Kardec pegou, quando ele vai fazer ali o fechamento dele, e diz que os mais desenvolvidos são aqueles que têm a maior moral. Mas a maior moral pegando qual costume? Porque na França, para você ser moral, era aquela pessoa que tinha um estudo aprofundado da filosofia. Mas para mim, aqui no Brasil, uma pessoa que tem uma moral desenvolvida não é uma pessoa que... Estou falando um exemplo, não é uma pessoa que estuda muito filosofia. É uma pessoa que tem vários costumes, regras, tabu. Então, aí que a gente tem que parar para pensar. Por isso que quando eu estou agora na finalização do meu livro do doutorado, teve uma hora que a minha cabeça pirou, eu tive que parar. Porque quando a gente começa a estudar costume de locais diferentes, a gente toma como regra o nosso. Kardec tomou como regra o moral mais envolvido daquela região dele. E aí ele vai lá nos Estados Unidos e fala, não, aqui a gente não vai considerar, não, o
que eles estão fazendo aqui, porque eles não são moralmente desenvolvidos, segundo o costume dele, mas não segundo o estudo em geral. Então, quando a gente vai abordar sobre costumes, morais, regras, a gente tem que conhecer os outros. Por isso que tem um autor que ele escreve sobre a diversidade cultural, que é muito interessante. Mas aí eu acho que depois ele se redime, porque no finalzinho do artigo ele vai e traz o seguinte: quanto mais próximo a Deus, mais envolvido moralmente. Aí sim, eu concordo. Porque eu tive a oportunidade de ir na China a trabalho, e lá a moral deles é outra. Eles têm os estudos e costumes deles que não se parecem nada com a França, nada com os Estados Unidos, nada com outros países que eu viajei, mas eles vivem uma moral diferente de costume lá. Como aqui no Brasil é totalmente diferente. Como na França, quando eu tive a oportunidade de ir, totalmente diferente. Então, a gente vai estudando e compreendendo esses conceitos que, para mim, são interessantes. Nós que estudamos e cada vez nos vamos aprofundando nisso, eu acho que vai abrindo a nossa cabeça. Muito bom e muito fora de série essas questões. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai abordar alguns conceitos de morais e costumes, porque talvez aonde eu estou aqui agora, que é Baixa Grande, é diferente o costume daqui do costume lá de Jacobina, costume lá de Pirá, de algumas coisas, né? O costume lá de Piritiba, do costume lá de São Paulo. Talvez no próprio, se a gente pegar as regiões do Brasil, talvez a moral e o costume de uma região não é a mesma da outra. Então, apesar de eu adorar os estudos, né, eu acho que algumas questões Kardec puxou a sardinha, mas não conhecia o outro. Tudo bem, naquele contexto da época, até porque ele não poderia, essas viagens eram muito difíceis e tudo, mas agora quando a gente tem a questão do estudo universal, da gente poder conhecer outras regiões, costumes e valores, a gente tem totalmente diferente os conceitos que naquela época ele talvez não tinha a possibilidade, que agora a gente consegue, através dos estudos e através dos estudos da mediunidade, trazer para nós e ajudar as casas espíritas. Porque a gente pode falar, por que agora, pegando aqui rapidinho o que o Tamar falou, por que eles não estão preferindo mais a psicografia e preferem mais a psicofonia? Porque cada vez mais um estudo desenvolvido por mim, os brasileiros não querem estudar e ler. Eles preferem mais falar, mais assistir vídeo do YouTube do que ler um livro. O Brasil hoje é considerado o país mais ansioso do mundo por isso, estudos da parte da psicologia. E as pessoas não querem treinar escrita, eles preferem falar. Então, é claro que nessa questão os espíritos têm que ser usados o que está acontecendo ali. Eu encerro aqui, para mim já está ótimo. Ok. Agora, Roberto, 6 minutos aí. Muito bem. Eu, na realidade, eu vou só concluir, né? Porque a questão das dissertações fala também sobre um artigo falado no hospital, recebido pelo médium Didier, né? O senhor Didier, da Sociedade Espírita, pelo Espírito Gerard. Mas tem muito pouco a acrescentar. Na realidade, fala de um comentário que encontrou um estudante de ciências, né, de medicina, que tinha dissecado um corpo, né? E disse que lá não encontrou a alma, né? E aí, no caso, o Gerard Nerval, né, que é esse espírito que relata isso, ele fala que perguntou a idade e disse: eu tenho 24 anos. E aí ele fala: perguntei a mim mesmo, vendo afastar-se o resultado da ciência, né, na questão materialista. Depois há uma conclusão lá dos pensamentos de ele conversando com a mulher, o Alfred de Musset, mas é uma questão mais filosófica sobre o sofrimento, tá bom? Então, alguém que queira acrescentar ou entender melhor, é interessante que leia, né? E depois nós temos sobre a prece, que é enviado pelo senhor Sabot de Bordeaux, pelo espírito de Fenelon. No caso, ele aborda os benefícios da prece, né?
e ele vai falar sobre uma das características que entendemos ser importante a abordagem, onde ele diz que a tempestade de paixões humanas que asfixia os bons sentimentos e que todos os bons espíritos encarnados trazem uma vaga intuição, né? Então, a prece ela tem um papel importantíssimo nas nossas vidas, né? No nosso relacionamento com as esferas espirituais, no nossa ligação com Jesus, com os espíritos superiores, com Jesus e com Deus, né? Mas que, infelizmente, é deturpado por nós por causa das nossas paixões, porque a gente pega e entende que os prazeres é que traz felicidade, e é um equívoco muito grande da nossa parte. Mas eu queria pegar a parte importante sobre alucinação, porque eu tenho estudado bastante sobre isso, né? E há algo em nós, encarnados, que se chama distorção cognitiva, né? Então, nós fazemos interpretação do mundo exterior através dos nossos 5 sentidos, dos nossos 5 sensores. Nós fazemos uma interpretação das coisas. Tanto é que a gente tem um problema de uma dessas distorções que é chamado dismorfestesia ou dismorfia corporal, que conduz a quantas pessoas aí a anorexia, a bulimia, se olha no espelho e se vê gordo demais ou se vê magro demais. É uma distorção que a gente faz, né, através da nossa cognição. Ou seja, a nossa mente ela faz interpretações. Então, todas as imagens que gravitam em nossa mente, nós interpretamos e podemos interpretar como sendo coisas reais, tá? Então, essa questão quando fala alucinação e aparição. Então, as abordagens foram muito interessantes quando fala a questão da inteligência. Se é algo onde há uma comunicação, onde mostra uma inteligência, onde mostra uma sequência lógica, então a gente pode entender como sendo uma aparição. Mas se é algo desconexo, né? A gente acontece uma coisa aqui, daqui a pouco acontece outra coisa lá e não tem uma ligação, não tem algo a agregar ou fazer a gente compreender, aí sim, eu entendo que pode ser tido, né, com uma questão de alucinação. Porque a nossa mente é de uma complexidade enorme. Por exemplo, a mente nossa, ela não sabe o que é passado e o que é futuro. Tudo para ela é presente. Então, a gente pode conduzir uma pessoa no momento presente e aí ele ter sensações, ou melhor, emoções, né, de sofrimento ou alegria, dependendo do que ele está lembrando do passado ou algo que ele está projetando no futuro, né? Então, a gente observa quanto é a complexidade da nossa mente. E aí, esses dias, no particular, eu conversando com Fred, né, eu citei uma frase para ele de Shakespeare, em Hamlet, que fala o seguinte: há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, né? Então, nós estamos aqui muito ligados a coisas. Tudo que a gente faz como comparativo às coisas da matéria, do mundo material que nos circundam. Então, nós estamos num mundo tridimensional, altura, largura e espessura. Nós tem começo, meio e fim. Então, quando se fala em Deus, eternidade de Deus, a gente para e não entende, não compreende. Deus é eterno, não teve começo. Quando fala que o universo é infinito, a gente também perde a noção das coisas, porque isso faz parte das leis espirituais e não das leis da matéria. Então, imagine, então, o quanto a gente está ainda engatinhando para compreensão e conhecimento de uma série de coisas. Então, foi um trabalho de Kardec. Kardec, eu entendo, né, que a gente pode fazer uma analogia, que ele foi um garimpeiro, sair garimpando esses conhecimentos, esses entendimentos, e ele fala lá no artigo uma coisa interessante, que ele fala que o papel dele, que um dos espíritos falam que o trabalho dele, na parte filosófica, era muito mais importante, o desenvolvimento moral do ser humano. Então, foi o papel do Kardec, não o escrafunchar, né, vamos dizer assim, a questão dos fenômenos materiais, que é só com a questão de curiosos. Ele se preocupava mais por uma questão moral, porque era a transformação comportamental dos espíritos. Muito bem, terminado. Nós já estamos às 10 horas, né?
Então, todos falaram. Eu vi ali, Fred, colocar no chat que meu tempo eu não vou utilizar por conta do horário, mas aqui, todos... Primeiro, falou as pessoas que apresentaram, depois todos falaram, por último foram as considerações finais dos que abordaram a princípio. Então, aqui a gente fecha. Eu não quero falar. Tudo mais já falou, Beto. Peraí, calma. Peraí, Beto, calma. Deixa eu explicar, Marcos. Vamos ter calma, gente. Esse é o meio de Marcos coordenar. Quando a gente tem alguma coisa, a gente explica. Tenha paciência, Beto. Calma. Porque é o seguinte, Marcos, todo mundo fala 2 vezes, entendeu? Todo mundo fala 2 vezes. Então, assim, os apresentadores, eles apresentam, o tempo é maior, aí todo mundo faz seus comentários. Aí depois os apresentadores voltam, fazem suas considerações finais, e depois a gente dá um tempo menor para todo mundo fazer, como se fosse uma réplica, entendeu? Então, não tem problema. Passou do tempo hoje, dê pelo menos 2 minutos aí para cada um fazer algum comentário. Pronto, beleza? 3 minutos. Não, senão é muito, Beto. 2 minutos. 2 minutos. Vocês, eu já tinha acrescentado anteriormente. Eu pensei que na próxima eu vou diminuir o tempo e aí a gente joga para o final. Mas 2 minutos para cada. Eu acho que Marcos tem razão, viu? Marcos deu 6 minutos. Antes era só 4 minutos. Então, eu acho que nesse aspecto ele tem razão. Como eu não tenho mais nada a falar, eu dispenso meu tempo. Mas é rapidinho, 2 minutos só. Ô, gente, quem quer falar em 2 minutos, fala. Quem não quer, não fala. Fala, eu também estou... Isso aí. eu não vou falar também, não. Então, pronto, eu quero falar. Fale os seus 2 minutos que eu vou contar agora. Pronto. Aí sim. Ô, Beto, não quiser ouvir, vai embora. Já está correndo o tempo. Dá tempo para todo mundo, gente. Fala, Beto. Ó, sobre esse negócio da moral, eu concordo com o Rodrigo, mas aqui Kardec está falando da moral dos espíritos. É completamente diferente, é universal, não é? E sobre o negócio do pensamento, concordo com o Fred aí, que a gente não entende, mas Kardec falou aqui no início. Ele diz que os pensamentos são revestidos pelo espírito, mas há espírito que não consegue. Por isso que precisa do médium para traduzir para eles. Está aqui, ó, no início. E no final, ele diz assim, ó, os seres corpóreos não podem perceber o pensamento senão revestido. Ao passo que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase em uma palavra vos são necessários para perceber mentalmente. Você tem razão, não é assim mentalmente pronto, não. Nós precisamos revestir de algo a mais para perceber os pensamentos dos espíritos. Bem perfeito isso aí. E deixa eu ver mais aqui. E sobre o que Itamar falou, que tudo que a gente vê, deu um trimelique, é espiritismo, tem que fazer isso, aquilo. Eu passei essa semana por isso. Uma pessoa me chamou para ir lá ver um rapaz, o pai dela, que estava no estado de alucinação terrível. Eu disse a ele que ali é caso médico. A gente tem que ter coragem de falar. Levou, ele está mais calmo, aí sim a gente vai começar um trabalho espiritual com ele. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas aí. E dar parabéns ao Roberto, viu? Que está em um ambiente diferente. E eu percebi que estava impaciente, mas conseguiu fazer tudo certinho. Você ficou impaciente aí com... É a sua mãe que está passando aí? A sua mãe é? É minha família. Passou minha irmã, depois minha mãe. Eu senti. Mas você, agradeça a ele que trabalhou sua paciência. E Roberval também percebi que nunca anotou, estava anotando, ia perguntar a ele, mas ele já disse o que foi, não é? Não deu tempo de estudar, tem que anotar. Acabou, gente, Beto, o seu tempo voltou. Tranquilo. Quem vai agora, Itamar? É eu. Sobre a teoria da alucinação, nesse artigo que eu vou postar para vocês, embora eu discorde algumas coisas desse artigo, né? Por exemplo, ele vai fazer citação de corpo mental, citação de André Luiz, que eu acho que a minha concepção, Kardec mostrou que a consciência está no espírito, não tem nada de corpo mental, nada disso, mas é a opinião de André Luiz que ele retrata, mas tem coisa interessante nesse artigo, que eu vou publicar, e nesse artigo ele diz uma coisa interessante, ele diz, olha,
A Organização Mundial da Saúde orienta que a fenomenologia que se assemelha a alucinações precisa ser observado dentro de um aspecto cultural de uma sociedade. Fantástico isso. Nem sempre aquilo que uma sociedade acha que é alucinatório, a outra vai achar. Isso aí eu acho que é algo hoje que a ciência, antes eu fez a citação da neurociência, verdade, tem avançado muito nisso aí. Mas se a gente for observar bem, Kardec já houvera dito, olha, existe alucinação, mas o espiritismo, baseado justamente na observação e na racionalidade, quando existe uma causa inteligente por trás de um fenômeno inteligente, que inclusive foi esse objeto que Kardec construiu o espiritismo, aí sim, não é alucinação. E às vezes nós temos que observar isso. Como é que a gente vai separar o que é imaginação ou do que é realidade, o que é o pensamento do espírito, do pensamento nosso? É observar justamente aquilo que não é fruto do normal, do trivial, do cotidiano da gente. Kardec já explica isso. Só para fechar, sobre essa questão da moral, eu vou reforçar o que Beto disse, né? Pergunta 625. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar sobre a Terra. De uma forma geral, Jesus trouxe essa moral universal. Beleza. Beleza. Vamos, Anderson. Eu não queria falar, não. Vê quem mais quiser falar aí, pessoal. Roberval? Tranquilo, para mim tá ótimo. Rodrigo? Não, eu não. Para mim tá ótimo também. Eu queria fazer só uma questão de ordem, não tem nada a ver com os temas aí, não. É só para... eu queria só que isso ficasse claro para mim, porque essa semana aconteceu um fato na discussão dos temas que não ficou claro para mim. Antes de citar que são os fundadores do grupo aí, eu me lembro que no início, salvo engano, a fonte de referência era a Cardipédia, né? E eu sei que alguns de vocês usam a revista Espírita impressa, e aí nos índices dos temas pode ser que gere esse tipo de dúvida que gerou, por exemplo, nessa semana com os textos que foram escolhidos por Rodrigo, que a gente até conversou no grupo sobre isso, né? Ele escolheu 2 temas que estavam dentro do ditados, né? Então não seria o artigo em si seria o ditados. Então eu queria que vocês deixassem claro como é que funciona a escolha desse tema, até para Rodrigo estar chegando agora, para nas escolhas dessa semana em diante não ocorra mais esse tipo de coisa. Então essa questão de ordem só nesse sentido de esclarecer, porque eu sei que está tendo 2 fontes de consultas diferentes, né? Que é a impressa e a Cardipédia. A Cardipédia, ela deixa bem claro quais são os artigos, né? E o que é que estão os subtítulos dos artigos, né? É só isso. Ó, Fred, deixa eu só falar aqui antes, Anderson. Eu peguei as 2 referências. Se você observar, está lá desde o início da semana, eu fui lá na Kardecpedia e peguei, tirei, colei, botei lá. Está lá todas as temáticas. E como eu estou aqui com o livro, eu tenho tirado do livro e coloquei também, para poder evitar qualquer tipo de situação como essa. No momento em que eu coloquei o do livro, porque eu estou me baseando por ele. Até porque, quando você vai pegar os artigos lá no site, ele tá ele tem um tamanho maior. E, às vezes, quando você pega aqui no livro, ele está com a dimensão menor, porque ele também... a impressão do livro é bem diferente do que está lá dentro do coisa. Mas, no contexto geral, está todos os assuntos ali. E naquele exato momento, quando você fez aquela observação, eu olhei e botei lá também para poder tirar a dúvida com relação à questão do livro. Mas eu fui observar, está tudo igual. Não, mas você não entendeu. Eu não estou falando disso aí que você está falando, não. Na Cardipédia tem todos os títulos também. O que eu estou dizendo é que existem títulos e subtítulos, tanto na impressa como na Cardipédia. O Rodrigo escolheu 2 subtítulos, achando que eram artigos.
quando, na verdade, o artigo é ditados. O que está dentro do ditado são subtítulos. Eu me lembro que lá atrás, não sei se foi Anderson, houve na realidade, quando a gente... houve até essa conversa aqui sobre isso, né? Porque tinha artigos que tinha vários subtítulos, então se escolhia um subtítulo, se o artigo ia ter todos os subtítulos, né? Só acho que teve essa discussão aqui lá atrás, né? Então, nessa semana, Rodrigo talvez não tenha compreendido isso, e ele escolheu 2 subtítulos do artigo, né? Então, não é isso que você está falando, não. O que eu estou falando é só deixar claro que a escolha é no título e não nos subtítulos. Na realidade, quando a gente pensou na organização, o embasamento nosso de escolha é o Kardecpedia. Isso. Exato. Porque é o seguinte, ó, gente, ó, só para... O viés físico eu mesmo tenho para ler, para estudar, mas todos os grupos que a gente tem repassado, porque tem mais 3 grupos, a gente pega justamente o do Kardecpedia, que ele está de uma forma mais clara. Mas o Marcos tem razão, você também tem razão. Eu entendi seu posicionamento, e é interessante que, da agora em diante, a gente publique o do Kardecpedia, que facilita esse entendimento. É porque a questão do Kardecpedia, gente, não é quem está mais certo ou quem está mais errado. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma publicação da Edicel, Beto tem uma outra que ele mostrou um tempo desse, né? Aí tem o Kardecpedia, né? Então tem um monte de publicações diferentes. O Kardecpedia, ele é acessível a todo mundo, né? Eu tenho esse impresso, mas eu posso acertar o Kardecpedia. Então é por isso que a gente escolheu o Kardecpedia, porque usa a estruturação que está lá, porque facilita para todo mundo. Cada um lê no seu, mas na hora de escolher, usa a estrutura que está no Kardecpedia, certo? Porque facilita para a escolha, né? Porque é como o Fred disse, às vezes a minha dá diferença da de Beto, né? Os índices estão diferentes, a divisão do artigo é diferente. Enfim, aí é uma questão de ordem do estudo mesmo, para facilitar. E onde é que eu encontro esse? Vou mandar o link lá no grupo, Beto. Vou mandar para você na conversa também no privado também. Também, até porque pode ser feito o seguinte, né? Eu acho que, né, como houve isso, o Rodrigo está chegando agora, tem pouco tempo, não custa nada a gente orientar e acabou. Eu acho que isso tudo se resolve aí de boa. Isso. Tá tranquilo, gente. Isso então, Roberto, faça Vamos aí a fazer a prece. Tá. Antes que os espíritos obsessores tomar conta da reunião. Vamos fazer a prece. Outro assunto polêmico aí, viu, Beto? Beto não é ritual, não, viu, Beto? Outro assunto polêmico. Deixa ele. Porque já passou do horário que eles vão embora, não, viu? Toda vez que Roberval levanta e vai passear nessa casa, eu fico numa inveja com o tamanho dessa casa, viu? Então, rapaz, é uma mansão. É muito lugar que ele passeia aí, viu? E agora o Rodrigo tá mostrando a dele também, eu já tô ficando com inveja dos dois. Ô, Fred, isso aqui é o seguinte, é a mulher dando ordem, põe isso, bota ali, põe isso aqui, faz não sei o quê, aí eu tenho que cumprir a ordem dela. É por isso que eu fico passeando para lá e para cá. Eu aqui, se eu andar muito aqui em casa, eu já saio na porta de saída. Não, eu morei num apartamento que até para trocar de ideia eu tinha que sair, porque não comportava. Vamos lá, vamos encerrar nosso trabalho de hoje com a oração. O Marcos pediu para fazer a prece, né? Então, vamos agradecer a espiritualidade, os amigos que tiveram a paciência de estarem aqui conosco, nos inspirando os bons pensamentos e as discussões tão importantes como a que nós realizamos, e que essa bagagem de conhecimento nos auxilie na condução das nossas vidas, por aplicá-las tanto nas nossas atividades dentro das casas espíritas, do movimento espírita que participamos, mas também, em especial, em relação às nossas condutas e comportamentos. Que tenhamos uma semana plena de paz, de harmonia, de equilíbrio, de saúde, de esperança, e que os bons amigos espirituais também auxiliem aqueles que passam, nesse momento, por dificuldades, dores e tribulações. Em nome de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, que encerramos os trabalhos dessa manhã. Que assim seja. Gente, como disse a Xuxa, foi muito bom estar com vocês, viu? Todo parte é grande, vamos partir. Tchau, gente. Tchau. Bom domingo, excelente semana, hein? Para vocês também. Um abraço. Olha o carro do ovo passando aí. Tchau, gente.